aí galera, tudo bom? Vamos aqui a uma videoaula e videoaula esta sobre os meios de produção. Ok? Um tema também bem interessante para você estudar. Confira aqui em cima, né, os resumos aqui que tem aqui sobre todos os meios de produção. Assista com carinho essa videoaula, cante a paródia ao final e pratique os exercícios que sim, somando tudo isso, você vai ter um bom aproveitamento na fixação do conteúdo, ok? Bom, pensa bem. Taylor foi um engenheiro dos Estados Unidos, né, um engenheiro estadunidense, que criou o seu primeiro meio de produção, que é o meio de produção do Taylorismo. Ele percebeu que se ele dividir o trabalho na empresa, pegar em cada setor da empresa e dividir o trabalho, o empregado fazendo apenas uma função, ele vai, claro, fazer melhor e, consequentemente, aumentar a produção. Taylor, além de dividir o trabalho, claro, ele cria a supervisão, né? Em cada um desses setores onde produziam o produto tinha um supervisor. E além disso, claro, ele fazia treinamentos para potencializar, claro, o seu empregado e assim aumentar a produção. Então lembra, Taylor, ele divide o trabalho e explora muito o seu empregado. Apareceu Henry Ford, né? O dono da Ford, ele cria o Fordismo, correto? O Fordismo é um meio de produção, na verdade, que ele adapta, ele olha o meio de produção do Taylor e adapta, faz alguma coisa parecida e outras coisas, claro, ele vai melhorar. Primeiro ele cria as linhas de montagem, ok? Então ele cria lá uma produção ligada a outra. Você deve ter visto o filme do Tempos Modernos, é um excelente filme, uma excelente dica para você, do Charlie Chaplin, que representa isso, né? Criticando tudo, né? Essa exploração que existia em cima do empregado, trabalhando mais de 12 horas diárias, né? Crianças, não tinha quase tempo, era trabalhar para ter cada vez mais lucro, né? Então o Henry Ford ele cria as linhas de montagem, né? Essa produção ligada a uma outra, o empregado fazendo uma função, né? E ele não terceirizava. Dentro da fábrica dele fazia todas as peças, né? Você deve ter aprendido história que depois lá no segundo momento do ciclo da borracha no Brasil, quando o Japão começa a fazer a sua expansão lá territorial para aqueles países lá do Sudeste Asiático, volta também a despertar interesse aqui a produção de látex no Brasil, ele chega a criar uma cidade, né, chegou a criar uma cidade chamada Fordlândia, que era para vender, claro, a borracha lá para as fábricas da Ford, ok? Então, com isso que essa superprodução gera, claro, muito desperdício. Correto? Desperdício de matéria-prima. E essa superprodução deles vai dar origem, claro, a uma crise econômica, a crise de 29, que abala o mundo inteiro. E, claro, também vai abalar o Brasil. Porque, claro, o Brasil tinha uma ligação muito forte com os Estados Unidos na exportação de café. Então, claro, bonito, olha bem aqui para os meus olhos azuis e perceba que o Brasil, ele começa a tentar queimar café, fazer alguma coisa para não entrar numa crise violenta. Não foi suficiente isso, e o Brasil, na verdade, isso ajuda o Brasil de um certo modo, porque é a partir daí que o Brasil começa a se industrializar. Né? A partir de 30 que Vargas começa a impulsionar o mercado brasileiro, e é por isso que a região sudeste passa a ser a região mais industrializada, porque ali ficava a produção de café, ok? Tá entendendo, bonito? Bom, galera, aí faltou o toyotismo, correto? O Japão, né, cria o toyotismo, claro. Sabe que o Japão, ele tem a sua formação vulcânica, a maior parte, né? É um relevo bem recente, então não tem muitos minerais metálicos. É um país que não tem muitas reservas minerais. Então não tem como o Japão trabalhar nesse meio de produção do Fordismo. Porque não pode haver desperdícios, né, no Japão, não pode desperdiçar matéria-prima. Então o Japão, né, a Toyota cria o toyotismo. Então uma das características principais do toyotismo é o famoso just-in-time, correto? O just-in-time é a produção por encomenda, né? Então não tem esse desperdício de produção. É o tempo certo, mais ou menos o consumo ele vai produzir. Então ele começa, na verdade, a eliminar alguns gastos, por exemplo, como de mão de obra. Então o empregado dele não é mais fazer uma função, né? Faz uma função. O empregado é multifuncional, ele faz mais de uma função. Claro que a produção ela é menor. Também ele vai ter uma economia com transporte, né? Vai ter uma economia com matéria-prima, com mão de obra. E tudo isso o Japão consegue botar mais tecnologia nos seus produtos. Claro, impulsionando isso a terceira revolução, que acontece muito no Japão. Mais um detalhezinho importante para você gravar, diferente da produção do Fordismo, o toyotismo tem a terceirização. Então ele pega a parte da sua produção e deixa outras empresas produzirem. Então ele terceiriza a parte da sua produção, também gerando uma economia, ok? Vamos então à paródia, ok? Meios de produção, aquela música que sempre vai tocar na tua formatura, né? Aquele momento lá, 3 horas da manhã,
A mulherada já está com o descalço, né? Sapato apertando alto. Os homens estão sem camisa, com a gravata na cabeça, pulando, feito um louco abraçado. A tua tia que praticamente se convidou para ir na formatura, tá te enchendo o saco para você roubar o arranjo da mesa do lado. Aí toca essa música. Foi numa festa cheia de Cuba Livre, ok? Vamos à paródia dos meios de produção então, para ver como é que fica. Pelo trabalho dividiu na empresa e o empregado super explorou. Mas Henry Ford viu com mais clareza e seu mercado potencializou. Com a introdução da linha de montagem, a produção logo acelerou. Tarefas eram tão repetitivas que a mão de obra se especializou. Muita matéria-prima desperdiçou os toques que fez. Sobrou na prateleira, abandonou então rigidez. É flexível acumular, eu sei. Tão flexível sindicato e leis. Contratarei na produção de Contratarei na produção de Valeu, galera, beijão pra você, tamo junto e boa prova.